Olá! Bem-vindo a mais uma etapa da sua disciplina de Estrutura de Dados do curso de Ciência da Computação da UFSC. Hoje nós vamos falar de dispositivos de armazenamento externo e de como nós tratamos estruturas de dados nestes dispositivos. Então, você já viu algum dispositivo de armazenamento externo, com certeza. Por exemplo, um disco rígido. Esse é um Western Digital Purple, teoricamente algo muito bom. Esse aqui queimou. Ou então, um cartão SD ou um pendrive. A grande solução para você colocar dados no bolso. E esses dispositivos, eles são muito mais lentos do que a memória do computador. Então, para você poder trabalhar neles, você precisa repensar as suas estruturas de dados. Por outro lado, esses dispositivos têm muito mais espaço. Então, a gente pode pensar em estruturas de dados que desperdiçam espaço em troca de eficiência para compensar a lerdeza do meio de armazenamento. Então a gente vai ver isso em algumas aulas. Nós vamos começar hoje com algumas definições e falando de algumas coisas bem antigas, mas que são importantes você saber. E depois, nas próximas duas aulas, nós vamos entrar em coisas mais interessantes e mais modernas, mais relevantes do ponto de vista da atualidade. Muito bem. Então, o que é um arquivo? Nós temos que começar com essa definição. Na computação, arquivo tem algumas definições. No próximo capítulo da disciplina, quando nós estivermos falando de algoritmos de ordenação, nós vamos ver mais uma definição de arquivo. Por enquanto, para nós, arquivo é um conjunto de dados em um dispositivo de armazenamento secundário. Então, nós chamamos tudo que não é a memória principal do computador de armazenamento secundário. E tudo que está organizado, estruturado lá, a gente chama de arquivo. Mas isso você já sabe intuitivamente. Você cansou de mexer em arquivos, figuras, vídeos, textos, etc. Então, os dispositivos de armazenamento externo são os mais variados. Você aqui deve estar vendo alguns nomes que para você não significa nada. Por exemplo, o icônico Zip Drive, esse espécie de disquetão aqui, foi revolucionário há 30 anos atrás, cabia 100 megabytes num disquete desses, todo mundo queria ter isto aqui. Hoje em dia, 100 megabytes serve mais para nada. E uma série de outras coisas. E nós dividimos os dispositivos de armazenamento externo em duas grandes categorias. Aqueles de acesso sequencial, onde os dados estão todos um atrás do outro e você tem que percorrer a mídia física para você conseguir achar algum dado. Você não tem como pular de uma parte para a outra, inclusive porque a mídia às vezes é elástica, não dá para dizer o meu endereço agora é esse, eu vou pular por um endereço tal porque eu sei que o que eu quero ler está lá. Não, você vai passando a mídia, vai lendo tudo até chegar no que você quer. O exemplo típico, a fita de computador. Então, fitas existem muitas, eu trouxe para vocês só fita DAT aqui. O DAT vem de Digital Audio Tape. Isso foi um padrão desenvolvido pela Sony no início da década de 1980. O sonho da Sony era botar música aqui. Inclusive, existe um padrão de armazenamento de música aqui. Cabe 2 horas de música numa qualidade melhor que a de um CD. Mas um troço caro. E fita tem esse problema, né? A gente tem que ficar rebobinando. Então, aquela fita bem fajutinha, analógica lá, que botava no carro, todo mundo comprava a noção de que eu vou ter que esperar, vou ter que rebobinar, etc. Quem gastava muito dinheiro num negócio desses
não queria ver algo rebobinando para poder escutar essa ou aquela música. Então o negócio não pegou e acabou virando um padrão de backup. Então hoje em dia nós temos este padrão para backup, nós temos mais um outro tipo de fita que é bem específico para computador, mas já existiram as coisas mais variadas. Na época do meu doutorado eu trabalhava com carretéis de fita de 12 polegadas, tamanho de um woofer grande de uma caixa de som, e cabia 150 mega num carretel de fita daqueles. Tem uma figura de uma unidade de fitas dessa ali no começo da nossa aula. Bom, então, isso aqui são dispositivos sequenciais, e por que eles são sequenciais eu falei para você. Uma fita, a gente tem justamente, isso aqui, é um material magnético em cima de uma fita, tem dois carretéis e a fita vai rolando. E não tem jeito de eu dizer, eu vou agora pular para o pedaço X, Y ou Z. A única solução aqui é rodar a fita inteira até você chegar lá. Então, como isso aqui é muito barato, isso aqui é bom para a gente guardar dados. Outra coisa não. A gente vai voltar a falar disso rapidamente. E os dispositivos de acesso aleatório, como o disco, ou a memória de estado sólido aqui, SSD ou SD, são dispositivos que permitem você endereçar qualquer pedaço dele e, com isso, são extremamente flexíveis na forma como a gente pode trabalhar. O disco, apesar de ele ser um dispositivo mecânico, também com vários discos cobertos de meio magnético e vários cabeçotes lendo esse meio magnético, o fato de você ter uma superfície que gira e um cabeçote que pode acessar várias coisas permite que você trate aquilo da mesma maneira como você trata a memória interna do computador. Eu defino um endereço e eu vou lá naquele endereço ler um dado. Então, por isso, a gente trata esses dispositivos de acesso aleatório ou randômico de uma forma bem diferente da fita. Muito bem. Então, para a gente falar um pouco, então, de qual é a filosofia das estruturas de dados que nós vamos ter para dispositivos de armazenamento secundário, vamos olhar um pouco as diferenças. Então, a memória principal, a RAM, tem vantagens principalmente na velocidade. O tempo de acesso de memória principal é de poucos microsegundos, e é fácil de alterar, e você pode alterar, não degrada com esse tipo de coisa, pelo menos não dentro da vida útil normal de um computador, 10, 15 anos, você não vai ter uma deterioração da performance da memória. Então, qual é a desvantagem? A memória principal é volátil. Significa o quê? Eu tirei o computador da tomada, ele esqueceu tudo. Então, serve para a gente processar dados, mas não serve para a gente guardar dados. Quando eu desligo o computador, foi-se tudo. Se eu tenho um problema de energia no meio do caminho, foi-se tudo. Então, é cauteloso nós termos algum tipo de armazenamento que seja conservativo, ou seja, onde quando eu coloco o dado lá, pode sair a luz, pode vir alguém desligar, pode ter um terremoto, pode ter um monte de coisa e o dado continua lá. Eu quero que isso aconteça. Se eu passei dias processando alguma coisa, eu quero que o resultado seja guardado e não esquecido. Se eu tenho alguma informação importante que eu acabei de buscar em algum lugar, ou acabei de digitar, eu quero que isso seja guardado e não seja perdido. Não? Então, os dispositivos de armazenamento secundário, eles têm uma vantagem bem grande em relação à memória principal. Eles têm muito espaço. Tipicamente, 3 ordens de grandeza a mais quando a gente fala de disco. Né? Eu falo de memória principal e eu falo hoje em dia de gigabyte. E quando eu falo de um disco desses, por exemplo, esse aqui, quando funcionou, era de 6 terabytes. E tipicamente um disco desses vai estar instalado num computador com 8, 16 gigabytes de memória hoje em dia. Então, a diferença de ordem de grandeza de espaço é 1 para 1000.
A mesma coisa também está no fato de que a diferença em termos de velocidade de tempo de acesso também está na mesma ordem de grandeza. Então, o tempo de acesso que a gente tem hoje para a memória principal é unidades de milissegundo. Então, uma DDR3 vai ter ali seus 6 milissegundos de tempo de acesso. Microsegundos, perdão. E a mesma coisa aqui, você tem tempos de acesso de milissegundos, 1000 vezes mais, para procurar um dado. E a mesma coisa a questão da transferência de dados. Isso aqui tipicamente transfere dados na base de 100 megabytes por segundo, muito menos do que você consegue fazer transferindo memória de um lado para outro. A gente já vai chegar no disco SSD, que muda um pouco as coisas, um pouco mais adiante eu vou falar. Então, o que a gente tem? Nós temos duas coisas. Uma coisa tem pouco espaço, memória é caro, ficou muito mais barato nos últimos tempos. O primeiro computador que eu tive, que eu fiz metade da minha graduação, tinha 48 kilobytes de vaga lembrança, era um Apple II. Hoje em dia é normal você ter 16 GB se você é gamer ou se você desenvolve computação gráfica, você vai ter 32 GB ou se você trabalha com design e precisa fazer vídeos e outras coisas também. Então, 8 a 16 GB é o normal de memória num computador hoje. Mas mesmo assim, comparado com o espaço que você tem em disco, isso é muito, muito pouco. Mas é muito rápido. Então é bom para processar, é ruim para guardar. Então, quando a gente vai pensar em estruturas de dados para trabalhar com meios conservativos, quer dizer, disco, a gente pensa em estrutura de dados que otimizam ao máximo possível o tempo e nos permitem trabalhar de uma forma a desperdiçar espaço de memória. Não tem problema, porque tem muito espaço num disco, então eu posso ser um pouco menos econômico na hora que eu vou trabalhar, eu posso ser perdulário, essa palavra que não estava me vindo à cabeça, eu posso ser perdulário com espaço para ganhar tempo. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Então, como eu falei para vocês, o dispositivo de acesso sequencial típico é a fita. A gente pode pegar alguns outros exemplos extremos, o deck de cartões perfurados, mas quem é que usa isso hoje em dia, né? A fita é basicamente o único exemplo que a gente tem de dispositivo de armazenamento secundário de acesso sequencial. Tá? E o problema que nós temos é esse. A gente precisa ler a fita. Né? Eu começo no começo da fita, aqui onde tem essa parte branquinha aqui, e eu tenho que ler a fita até achar o dado que eu quero. Ou até achar o primeiro espaço em branco para poder começar a escrever algum novo dado. Isso só é prático quando eu estou fazendo o quê? Eu vou parar o meu sistema e eu vou salvar todos os meus dados em algum lugar seguro, ou eu tenho alguma rotina que regularmente pega partes dos meus dados e vai jogando para um lugar seguro. Não serve para outra coisa. Então, o uso típico da fita é o backup. E isso há mais de 20 anos já. Ninguém usa a fita para acesso a dados de trabalho há mais de 30 anos. Né? Então, é um assunto, como só tem um jeito de fazer, né? É um assunto que na gerência de arquivos a gente não se ocupa. Então, não vamos falar aqui de dispositivos de armazenamento sequencial. Existem algumas técnicas bem específicas para backup incremental, etc. Mas isso é uma coisa muito específica de software básico. Não faz sentido a gente abordar aqui nessa disciplina de estrutura de dados. Então vamos para o disco. Os discos são relativamente rápidos, pelo menos, comparados com a fita. E eles, então, são usados para dados que sofrem pesquisas frequentes. Então o banco de dados é o exemplo mais típico de um conjunto bem grande de dados que tem em um disco, tá? E dados que são relativamente muito alterados ou são armazenados de maneira não definitiva, provisória. Tá? Eu vou fazer uma reserva de uma viagem de avião, um sistema de reservas de passagens, e
essa reserva é provisória, daqui a pouco eu posso mudar a data da minha viagem, posso mudar o itinerário. E essa é uma coisa tipicamente que acontece com dados em um banco de dados, por exemplo. Tá? Então, o disco é a base para as técnicas que nós vamos ver. E todas as técnicas de estrutura de dados voltadas para armazenamento externo, elas são para disco. Tá? Isso é uma coisa que ela está tão ingrained, está tão dentro da computação que a gente vê, por exemplo, agora que estão surgindo novos dispositivos com memória eletrônica mais permanente, né, baseados em tecnologias CMOS mais modernas, tá? A gente vê que esses dispositivos, tá, como o cartão SD, por exemplo, tá, que não é muito rápido, tá, e os discos SSD, que são bastante bons, tá, eles fazem de conta que são discos. Acabei de dizer disco SSD. Na verdade, um SSD é uma grande placa de memória que você liga, tá, através de uma interface SATA. Mas, na verdade, não é um disco. Mas o sistema operacional faz de conta que é um disco. Você, como usuário, faz de conta que aquilo é um disco, né, porque ainda os algoritmos não evoluíram. Então, provavelmente, essa aqui, de todas as aulas que eu dou aqui em estrutura de dados, é a aula que vai se tornar obsoleta o mais cedo. A gente vai, daqui a 2 anos, no máximo, estar mudando esta aula e adaptando a outras coisas que vão estar vindo, novos sistemas operacionais que aproveitam melhor as capacidades do disco SSD, mas, por enquanto ainda, a gente não está fazendo isso. Bom, só para você ter uma ideia, né? Um disco SSD, ele não é muito mais rápido em termos de acesso de alguma coisa específica, mas a taxa de transferência dele é mais alta. Então, isso aqui é tipicamente 100 a 180 megabytes por segundo, depende do disco. Esse aqui é um disco melhorzinho, ele devia chegar a 150 quando funcionou. Tá? Um disco SSD tipicamente vai oferecer uma taxa de transferência de 500 megabytes por segundo. Então é bem mais rápido, mas ainda está bem longe do que você faz numa memória. E o tempo de acesso também ainda é menor, mas já melhorou. E se você quisesse, você poderia tratar aquilo como uma memória de acesso mais lento, ao invés de tratar como um pedaço de memória que faz de conta que é um disco. Mas isso a gente vai ver lá para frente. Você que está no meio do curso, provavelmente antes de você formar, você vai estar vendo alguma coisa nova acontecendo nesse campo aí. Tá? Então, como é que a gente trabalha com dados secundários? A noção intuitiva que está aqui escrita e que eu não sugiro a ninguém fazer, tá? Eu só vou colocá-la aqui para a gente depois refutá-la, tá? É o quê? Se é tão difícil e tão lento, mas eu preciso do disco para guardar alguma coisa, ora, eu pego todos os meus dados que estão em disco, eu os leio sequencialmente para dentro da memória, eu construo uma estrutura de dados fantástica, que é o que eu quero, sei lá, uma árvore B na memória, tá? Trabalho com os dados na memória, fazendo tudo, e quando eu estou satisfeito, sei lá, ao final do dia, a minha agência de viagens, aquela que fica lá fazendo aquelas reservas e aquelas coisas, vai fechar. Eu pego os meus dados todos e copio de volta para o disco. O meu sistema foi super rápido, tudo estava na memória, se coube, né? Se os seus dados não cabem nos seus 8 GB de memória, você tem um grande problema com essa ideia. Mas vamos supor que caibam. Difícil você ter um dado, uma quantidade de dados maior do que 8 GB. É fácil ter um filme, mas dados para trabalhar é difícil. Então vamos supor o seu computador embaixo da sua escrivaninha dá conta, né? E você grava tudo de volta. O problema é, e se a gente tirar o computador da tomada? Você perdeu o dia inteiro de trabalho, né? Esse é um grande problema que a gente tem e é um problema com o qual a gente tem que trabalhar. Não tem jeito, você não se escapa disso. Tá? Então, né, tipicamente, você vai só processar uma pequena fração desse universo de dados. Então, a nossa ideia, na verdade, é a gente conseguir fazer uma estrutura de armazenamento no disco que me permita, de uma forma relativamente rápida, achar o dado,
nem que eu tenha que fazer desperdício de espaço para poder fazer isso. Esse dado que eu vou mexer, eu carrego na memória, eu mexo e eu escrevo de volta. Essa ideia básica, de maneira que, por um lado, eu minimize o risco de acontecer alguma coisa com o meu computador enquanto a informação importante que eu estou alterando está só na memória e não no disco. E também no sentido de eu acelerar o máximo possível essa questão de acesso, de leitura e de escrita. Então, é isso que a gente vai ver. Para isso, mais algumas definições. Sempre que a gente começa uma área nova aqui em estrutura de dados, vem um monte de definições chatas. Tudo bem, vamos para elas. Daqui a pouco isso aqui vai estar evidente para você. Então, a definição da gerência de arquivos, como ela tem sido tratada nos últimos 30 anos e provavelmente vai deixar de ser tratada nos próximos 5, é o quê? É o conjunto de métodos e técnicas para você eficientemente classificar arquivos e conteúdo de arquivos, fazer uma busca de dados em arquivos, considerando que a mídia de armazenamento é muito mais lenta do que a memória principal, acrescentar dados a arquivos, eliminar dados de arquivos, novamente levando em consideração que a mídia é lenta, mas que eu tenho espaço sobrando, alterar valores em arquivos, copiar arquivos, faz parte, e alocar, desalocar, manter, etc., espaço em dispositivos, de maneira também que essa minha estratégia de desperdiçar espaço não acabe fazendo com que o meu disco encha de lixo ou encha de espaço vazio dentro do meu arquivo. Então, o fator maior de restrição que eu vou ter sempre é o tempo. O tempo é a principal coisa que a gente vai olhar. Eu já falei isso 2 vezes na aula de hoje, eu vou falar agora a terceira. Eu sei que eu estou me repetindo, mas é importante. Tem estruturas de dados que são excelentes na memória e que, na hora que eu coloco em disco, elas são horríveis. Então, a gente tem que entender as diferenças para não fazer bobagem no dia que a gente for implementar alguma coisa. E essa história de não fazer bobagem no dia que eu vou implementar alguma coisa, ela se estende a eu simplesmente fazer um programa aplicativo que usa algo pronto. Banco de dados, por exemplo, não é igual a banco de dados. A hora que eu vou trabalhar com banco de dados e eu vou definir um índice sobre em diferentes colunas, em diferentes tabelas, eu preciso saber o que tem por trás desses índices, como é que eles são trabalhados no disco, de maneira a que eu escolha o índice correto para o tipo de dado que eu tenho. Se eu escolher uma árvore para uma informação que tem 5, 6 valores diferentes, mas que os valores estão se repetindo pelo banco de dados inteiro, eu vou fazer assim o possível para esse meu banco de dados ser a coisa mais lenta do planeta. Então, é importante a gente entender isso. No finalzinho dessa aula, eu vou passar para vocês alguns exemplos de comandos de Postgres, que para vocês não vão fazer sentido todos eles ainda, mas é legal vocês terem na cabeça, porque na aula que vem a gente vai falar disso e na outra aula também. Então, a ideia é essa. A gente precisa, então, ter os dados organizados, sempre tendo em mente que é o tempo de acesso aos dados que é o fator que a gente vai atacar principalmente, e a nossa ideia é minimizar esse tempo. Muito bem. Então, como é que a gente faz isso? Nós vamos organizar os dados de uma maneira mais rígida do que a gente fazia quando a gente tinha estrutura de dados na memória. Então, lá na memória, a nossa árvore AVL, por exemplo, está o tempo inteiro se reorganizando. Fazer isso em disco é pedir para a coisa ficar muito devagar, então a gente não faz. Então a gente trabalha com estruturas mais fixas, onde tem menos migração de dados de um lado para outro. A gente vai trabalhar muito com técnicas de indexação externa. Os meus dados, o grosso dos dados, ele está num arquivo que não muda, e eu tenho outros arquivos auxiliares que vão
servir como porta de entrada para aquele, como referência, do mesmo jeito que um índice de um livro serve para me achar uma coisa dentro de um livro. Né? E eu tenho os algoritmos de busca que vão ser baseados naquelas ideias da memória, mas são variantes. Então, do mesmo jeito que eu falei para vocês aqui da fita e mostrei isso aqui, tá? A gente vai falar um pouco do disco, porque ajuda a entender algumas coisas. Tá? Então, num disco, você tem o quê? Você tem, na verdade, uma pilha, um disco rígido de computador, tá? Como esse daqui. Tá? Você tem, na verdade, aqui dentro, tá? Uma pilha de vários discos com uma superfície magnética em cima e embaixo, e você tem vários cabeçotes de leitura, tá? Que funcionam como aqueles da fita cassete que você tinha em casa, ou seu pai tinha em casa, ou sua avó tinha em casa, tá? E leem o disco. Tá? Só que no nosso disco, como nós trabalhamos com dados digitais e não dados analógicos, essas superfícies magnéticas elas são organizadas fisicamente em unidades de alocação. Tá? Tipicamente a gente tem blocos, setores, tá? Trilhas e obviamente superfícies. Né? Disco 1, superfície 1, superfície 2, disco 2, superfície 1, superfície 2 e por aí vai. Tá? Então isso tudo são endereços físicos que você não tem que se preocupar, é o sistema operacional que vai organizar isso para você. Tá? Então achar alguma coisa dentro de um disco aqui nós temos um exemplo, tá? De setores aqui, esse disco, esse desenho não mostra blocos, só mostra setores. Tá? Depende o tipo do disco, pode ser que tenha só setores, pode ser que tenha blocos agrupados em setores. Tá? E você tem as trilhas, e aqui a gente tem, por exemplo, um arquivo ocupando 2 setores em uma trilha. Tá? Então, essa parte aqui, quem se ocupa é o sistema operacional. Você não tem que se preocupar em agora escrever algoritmos para gerenciar esse tipo de coisa. Né? Se você for um dia mexer lá embaixo no sistema operacional, você vai se ocupar com drivers de disco e os drivers de disco fazem isso. Para você como programador, um arquivo é uma unidade lógica de dados em sequência, um atrás do outro, e onde você vai usar um algoritmo para trabalhar com eles. Mas na prática, a gente tem isso aqui. Tá? E a gente tem mais do que isso. Nós temos uma coisa chamada fragmentação. Tá? Então, quando vai ser gravado alguma coisa no disco, pode ser que eu não tenha espaço livre no disco contíguo grande o suficiente para gravar todo o meu arquivo. Tem um arquivo grande aí, a lista telefônica do estado inteiro, sei lá o quê, e não cabe num conjunto de setores um atrás do outro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar pedaços em vários locais e o próprio sistema operacional se ocupa de colocar ponteiros avisando, ó, leu isso aqui, agora pula para lá e lê aquilo lá. Tá? E o disco vai girando, então a gente tem um tempo de espera. Né? Imagina isso aqui está girando, você tem um cabeçote aqui por cima, o cabeçote vai fazer a leitura, aí daqui a pouco ele tem que esperar passar o próximo pedaço para ler. Então tudo isso são fatores que atrasam, né? E que a gente leva em consideração. Então, por exemplo, vale a pena a gente ler pedaços do tamanho de um bloco ou do tamanho de um setor, e vale a pena quando a gente constrói uma estrutura de dados, se a gente tem determinados elementos, a gente fazer esse elemento do tamanho de um bloco ou do tamanho de um setor, porque aí a gente consegue fazer isso aqui mais eficiente e evitar ficar relendo coisas. Né? Imagine, eu tenho uma árvore, a árvore tem uns nodos pequenininhos, num setor cabem 6, 7 nodos da árvore, né? E eu vou pulando ali, de um nodo para outro, sempre nodos que estão no mesmo setor. O meu disco vai ficar relendo o mesmo setor, não sei quantas vezes, para sempre mandar para cima o mesmo pedaço de dados, onde o sistema operacional tira o pedaço do próximo nodo. Não tem sentido, né? Por isso a árvore B, por exemplo, usa aqueles nodos grandes, para a gente aproveitar essa ideia.
A gente vai chegar lá quando a gente falar disso. Tá? Então aqui tem um exemplo, isso aqui é uma interface de controle de discos SCSI e SCSI do computador do meu doutorado. Tinha discos de 2 GB, que cada um custou $2.000, tudo bem. Foi um tempo, mas aqui a gente pode dar uma olhada nessa questão da organização, o que a gente tem em termos de setores, o que a gente tem em termos de bloco. Tá? Então, por exemplo, aqui são 512 bytes por setor. Esse disco não tinha subdivisão em bloco, era direto setor. Tá? É um disco de 2 GB da IBM de muito tempo atrás. Tá? Então, isso é muito variado, depende do fabricante, mas também é uma coisa que você não tem que se preocupar. Você só tem que entender que a gente tem essa lógica aqui, né, aonde o que é rápido de você fazer? Escrever dados em sequência, porque o cabeçote só vai numa posição que tem espaço, e aí ele escreve tudo, o disco vai passando embaixo. O que também é rápido de fazer? Ler dados em sequência. Eu só preciso mover o cabeçote até uma posição e só tem que esperar os dados passarem embaixo. Se a fragmentação for pequena, né, eu tiver pouco dessas coisas aqui, né, isso aqui no fundo é uma lista encadeada, mas é uma lista encadeada bem de baixo nível, que é o sistema operacional que gerencia para você, você nem enxerga. Né. Então essas duas operações, escrita sequencial e leitura sequencial, são muito rápidas em disco. Operações de sair procurando algo no disco, elas são possíveis, mas elas são consideravelmente mais lentas. Vamos supor que eu tenho que acessar um pedaço para ler um nodo de uma árvore. Ali eu vou ler o endereço do próximo nodo. O próximo nodo está na outra superfície do disco, numa outra trilha. Então, eu vou ter que acionar o cabeçote do outro lado, eu vou ter que movê-lo para outra trilha, eu vou ter que esperar o setor onde está aquilo passar por baixo, e aí eu vou ler. Então, esse processo é lento. Então, por isso que quando a gente trabalha com estruturas de dados em disco, a nossa ideia, o que é? Ler o máximo possível de informação que a gente precisa de uma vez só. E fazer o mínimo possível de leituras randômicas dentro do disco. Tendo essas duas coisas em mente, a gente consegue tornar muito mais eficiente o trabalho no disco. Observa que isso não vale para o disco SSD. Essa diferença entre leitura e escrita sequencial, e a escrita no SSD é muito mais lenta que a leitura. O tempo de busca ela não é tão gritante como ela acontece aqui no disco físico, que realmente gira. Então, muito bem, isso é o que acontece lá dentro e é o que você precisa ter em mente ao projetar uma estrutura de dados, mas não é o que você enxerga como programador. Como eu falei para você, o sistema operacional ele cria uma visão em cima de um arquivo, e essa visão que o sistema operacional cria em cima do arquivo para você, ela abstrai de todas essas coisas. Então, o que você vê quando você olha um arquivo? Você vê o arquivo como uma tripa de dados, todos eles em sequência. E como é que eu acesso alguma coisa dentro de um arquivo? Eu uso o endereço de trilha, setor e bloco? Não. Eu uso o endereço relativo do primeiro byte do meu arquivo. O arquivo começou ali em cima, esse é o byte 0, e qualquer coisa dentro do arquivo, para mim, está na posição que vai x bytes até o início da informação que eu quero. É isso que a gente tem. Por outro lado, num disco, você nunca apaga alguma coisa. Você marca como apagada e mais tarde você aproveita aquele espaço que marcou como apagado e escreve por cima. Isso é uma coisa importante porque os seus algoritmos... Isso não é algo que o sistema operacional vai fazer para você, isso é algo que você tem que se ocupar ao planejar os seus algoritmos. Tá? Então essa parte é importante. E como é que um arquivo cresce? Dados são sempre incluídos no fim. Não tem outro jeito. Eu não consigo incluir um dado no meio, a não ser que eu mexa. A gente já vai olhar lá o arquivo indexado sequencial, né?
é a versão simplinha do exam, e ali você vai ver como é que eu faço para botar um dado no meio. É através de backup. Tá? Então, na prática, eu só consigo fazer um arquivo crescer. Um arquivo nunca diminui de tamanho e um arquivo nunca tem nada apagado. Tá? Isso é uma questão importante também, tá? Porque você tem que tratar isso. Eu vou fazer de conta que eu apaguei algo marcando como apagado e eu tenho que guardar esse espaço em algum lugar, um índice desse espaço em algum lugar, fazer uma contabilidade do que eu apaguei, porque a melhor coisa que eu posso fazer é reusar esse espaço depois quando vier um dado novo, senão eu só vou fazer o arquivo eternamente aumentar de tamanho sem nunca diminuir. Isso é bem ruim, não? Então, e arquivos também, eles existem em dois tipos. Da mesma forma como nós tínhamos dispositivos de armazenamento secundário de dois tipos, tá? Nós também temos arquivos de dois tipos. Tá? Os arquivos de formato variável, tá? E os arquivos de registros. Então, o que é um arquivo de formato variável? É um arquivo onde a única unidade de endereçamento é o byte. Eu conto em bytes desde o início. Tá? Eu não tenho uma unidade de tamanho fixo maior. Tá? E esses arquivos, eles tipicamente não são organizados como estruturas. Eles são simplesmente, para usar a palavra que eu já usei antes, tripas de dados, dado um atrás do outro. Tá? O exemplo típico é o arquivo texto. Um arquivo do Word, um arquivo de código de um programa, etc. Tá? Mesmo que o arquivo texto seja organizado em linhas ou parágrafos, tá? Essas têm tamanho variável, e a não ser que você queira fazer um desperdício enorme de espaço, dizendo toda linha vai ter 256 caracteres, e aí o que vai acontecer quando uma linha tiver para ter mais? Tá? Na verdade, tá? Essa é uma organização interna do seu editor de texto. O editor de texto vai o quê? Vai ler um arquivo do disco e vai organizá-lo numa lista, uma lista encadeada interna, onde cada linha é um elemento da lista. Né? Mas lá no disco, né, isso é uma tripa onde cada linha termina com carriage return new line, né? E não tem nenhum jeito de eu endereçar algo específico. Não tem um jeito também de eu botar uma nova linha lá no meio. Não? Então, um arquivo texto, quando eu vou alterar alguma coisa, como é que eu faço? Eu sempre carrego o arquivo texto inteiro na memória, eu trabalho com ele na memória e eu salvo ele depois alterado. A gente nunca mexe com ele no disco. Tá? Então, basicamente, como é que a gente trata isso? Como um arquivo de acesso sequencial, né, armazenado num dispositivo de acesso sequencial. Não tem técnicas de estrutura de dados para esse tipo de coisa aqui. Tá? Não faz sentido a gente ver, tá? E a não ser que você estude, tá? Editores de texto e novas técnicas para editores de texto, não faz sentido a gente perder tempo, tá, com isso daqui. Então, o que interessa para nós? Interessam os arquivos para dados, dados de fato. Aqueles dados de registro, onde você tem os funcionários de uma empresa, as peças de um inventário, tá? Ou quaisquer outras coisas, coisas que você tipicamente vê dentro de um banco de dados, por exemplo. Tá? Esses são os arquivos de registro, ou arquivos de acesso randômico. Tá? Eles são organizados sempre em unidades maiores que um byte e que têm sempre um tamanho igual. Tá? E essas unidades, elas são chamadas de registros. Tá? Então, um registro tem a mesma filosofia que aquelas entidades de dados estruturados que a gente via, né, nas versões mais avançadas de programação estruturada, onde a gente tinha a ideia de tipos abstratos de dados, tá? Como as structs em C ou os records em Pascal. Inclusive, em Pascal, o nome é record, registro, mesmo quando você trabalha com isso na memória principal. Tá? São conjuntos de dados com tamanho fixo,
mesmo que uma parte não seja aproveitada, então a filosofia do desperdício em prol da velocidade, tá? E permite que sejam usados inclusive como unidade de endereçamento relativo, depende da linguagem de programação. Tá? Em Pascal ou em Smalltalk, eu acesso um arquivo de registros dizendo registro 1, registro 2, registro 3, etc. Tá? Em C++ nunca. C++ sempre vai usar o byte para endereçamento, mas se eu digo que um arquivo é um arquivo de registro, quando eu digo mande ler a partir do byte 5.787.000, ele vai me ler o registro a partir dali. Tá? Então, tá? Isso ajuda a gente a fazer um monte de coisa. Por exemplo, se eu considero o nodo de uma árvore junto com a informação como um registro, eu armazeno isso no arquivo. O ponteiro direita passa a ter o endereço do registro que contém o nodo que é o filho da direita, e o ponteiro esquerda passa a conter o endereço, né, do nodo que é o filho da esquerda. E por aí vai. Tá? Então, as técnicas de gerência de arquivos são voltadas a estes arquivos de registros. Isso aqui é o ponto central. Tudo que a gente conversou até agora, tá, foi para preparar você para isso daqui. A partir daqui que a gente vai ver a questão mais importante. Então, o acesso a registro em quase todas as linguagens de programação, como eu falei há pouquinho, tá, ele é feito através de comandos específicos. Então, por exemplo, em Pascal a gente tem um comando chamado seek, onde eu passo o nome de arquivo e uma posição. A posição é o número do registro. Tá? Ou fseek em C++ ou C, aonde eu tenho um ponteiro, que é um handle do sistema operacional para o arquivo, tá? E uma posição, que é um endereço em bytes a partir do início do arquivo, tá? E uma constante que a gente chama de seekset, que vai me dizer algumas coisas sobre como que isso funciona. Tá? Em C++ a gente tem mais alguns comandos de mais alto nível, mas basicamente a ideia sempre é essa aí. O acesso é feito simplesmente fornecendo o seu endereço relativo, tá? E a partir daí vai. Então não me interessa o endereço em disco, me interessa o endereço a partir do primeiro byte do arquivo. Tá? Isso é feito para ficar mais fácil da gente fazer leitura e escrita. Né? Então, mais algumas definições para você. Registro, então, é o elemento básico de um arquivo de acesso randômico. Todos os registros têm sempre o mesmo tamanho. Um item de dados é o nome que a gente dá a um campo do registro. Pô, agora, que confusão, né? Variável de instância, campo, item de dados. Tudo é sinônimo quando a gente fala em arquivo. Ocorrência é uma instância de um registro com determinados valores. A gente pode ter muitas ocorrências de registros com o mesmo valor dentro de um arquivo. Perfeitamente possível. E organização física é a forma como é organizado o arquivo. É uma árvore B, é um arquivo indexado sequencial, é uma multilista, é uma lista invertida, tudo coisas que a gente já vai ver como é que elas funcionam. Então, quando a gente fala da organização de arquivos, o nosso principal objetivo é fornecer caminhos de acesso. E os critérios vão ser sempre o quê? A ideia é tornar as buscas o mais eficiente possível, porque é isso que vai deixar o negócio lento. Se eu tenho um sistema que está o tempo inteiro consultando e às vezes fazendo pequenas alterações no arquivo, é isso que eu tenho que tornar o mais eficiente possível. As outras coisas são menos importantes. Então, e isso vai depender de várias coisas. Que tipo de consulta que eu posso fazer, que números de chaves que eu tenho. Até agora a gente só viu coisas com uma única chave, chave primária. O hash a gente pode usar para chaves secundárias também, tá? Chaves que repetem muitos valores, né? Mas a gente não viu isso ainda. Né? Aqui agora a gente vai ver isso, arquivos que têm várias chaves diferentes e onde essas chaves se comportam de forma diferente. Tá? Então, quais são os tipos de consulta que a gente pode fazer considerando um registro assim? Ó. Eu tenho um nome, eu tenho um cargo. Né? O nome é uma coisa única, se repete por
cargo, a minha empresa vai ter, sei lá, 20 ou 30 cargos, depende do tamanho da empresa. Isso aqui é um valor que se repete muito. Eu tenho salário, que pode ser uma coisa específica, ou eu posso ter um plano de carreira, eu tenho uma dúzia de salários diferentes e é isso. Eu tenho a database, eu tenho, por exemplo, o endereço da pessoa que também é único e dificilmente a gente vai usar para indexar, tá, alguma coisa, né? Então aqui eu posso imaginar vários tipos de índices. Nome é uma coisa que é legal a gente fazer uma árvore, por exemplo, tem pouca repetição. Cargo tem uma montoeira de repetição. Não faz sentido eu indexar cargo com uma árvore. É um monte de colisão, né? Então, eu posso pensar numa tabela de hash para eu, por exemplo, indexar cargo. Aí é legal. É uma utilidade para a tabela de hash que a gente não tinha discutido. Tá? Nós já vamos voltar para isso. Salário, será que eu quero indexar? Tá. Então, assim, tem muitas coisas. E por aí, ó, o que a gente pode ter? Por exemplo, uma consulta simples. Quando eu digo eu quero um determinado valor, e quando eu digo cargo igual motorista, minha empresa vai ter vários motoristas, provavelmente. Tá? Isso vai me retornar várias pessoas. Então, mais uma razão porque, com certeza, cargo é uma variável tipicamente candidato a ser colocada no índice secundário, o índice que tem muita repetição de valor. Tá? Eu posso fazer uma consulta numa faixa, procurar por todo mundo que tem um salário maior que R$560. Essa transparência é antiga. Tá? Ou uma consulta booleana. Né? Por exemplo, o cargo é motorista e o salário é maior que 300 e a database é 15 de dezembro. Tá? Então, são várias coisas que podem acontecer. E olha aqui mais uma novidade. Até agora, a gente não estava fazendo, tá, nenhum tipo de operação lógica em cima de valores de chaves. A gente sempre pegava uma chave só e fazia uma procura, tá, em cima disso. Agora, eu fiz aqui uma expressão lógica onde eu tenho, tá, uma expressão conjuntiva de 3 coisas. Como é que eu vou tratar isso? Então, a gerência de arquivos, ela me dá estratégias para eu justamente poder tratar estas coisas. Tá? Bem legal. Então, eu estava falando isso de forma implícita, vamos lá. Tá? O índice primário, ou indexação por chave primária, tá, é quando eu tenho uma chave que tipicamente ocorre, o valor dela ocorre uma vez só. O nome, CPF. CPF não tem repetição, nome até pode ter, mas é bem improvável. Tá? E o índice secundário é quando eu tenho uma variável que tem um domínio, tá, com só uns poucos valores, por exemplo, cargo. Tá? Mas vai ocorrer um monte. Tá? Se eu tenho uma empresa, por exemplo, de distribuição ou de representação, eu vou ter um monte de caixeiro viajante, vendedor e coisa assim nessa empresa. Tá? Vou ter vários motoristas, vou ter várias pessoas trabalhando na posição de secretário ou secretária. E por aí vai. Tá? Então, isso aqui é um índice secundário. Tá? É quando a gente organiza um arquivo referenciando outro campo, combinação de campos, por exemplo. Também pode ser um índice secundário. Tá? Muito bem. Então, que tipos de métodos de organização que a gente vai ter? Nós temos arquivos sequenciais, tipicamente para uma chave primária. Dá para usar para chave secundária também, se eu quiser. Tá? Arquivos indexados sequenciais, tipicamente para uma chave primária. Tá? Árvores. Se eu for usar árvores para fazer índices, se eu usar uma árvore AVL ou B, tipicamente uma chave primária. Tá? Embora, como eu já te falei antes, árvore AVL é uma ideia bem ruim em disco, tá? Mas dá para fazer. Tá? Tem um tipo novo de árvore que a gente não viu ainda, que é a árvore de K dimensões, ou árvore KD, que é uma coisa bem interessante. Numa única estrutura, ela consegue organizar tanto chave primária como chave secundária. Tá? E listas. A gente pode usar listas para indexar arquivos. Tá? As listas servem primordialmente para chave secundária, mas se você forçar a barra, também dá para usar para chave primária. Tá? E aí nós temos 2 tipos. Um é a multilista, que é mais intuitivo, mas não é muito bom. E nós temos o arquivo invertido, que é excelente. Tá?
Existem algumas coisas mais modernas, como indexação por bitmap, tá? Que eu vou dar uma faladinha, mas não é uma coisa muito importante. Tá? A gente não vai trabalhar com os algoritmos de indexação por bitmap. Alguns poucos sistemas de banco de dados, o Postgres é um, tá? Permitem você usar índices por bitmap. Mas a gente só vai dar uma pincelada nisso numa aulinha especial. Tá? Então, vamos lá. Tá? Arquivo sequencial é o que eu vou falar para você hoje ainda. Depois o resto é na próxima aula. Tá? Arquivos sequenciais são aqueles onde o registro fica atrás do outro. Tá? Então, aqui a leitura ela é feita sequencialmente e a escrita sempre só no final. Tá? A indexação tipicamente é uma ordem absoluta, então indexação por ordem primária. Tá? A gente pode ordenar o arquivo pelo campo-chave, é semelhante a uma lista ordenada num vetor. Na verdade, a forma mais simples, tá, do arquivo indexado sequencial é justamente isso, é você ter um arquivo que faz de conta que é uma lista ordenada no vetor, né, com alguns detalhes a mais. Qual é a vantagem? O acesso sequencial é sempre o mais rápido, então apesar disso ser uma coisa boa, eu tenho que sempre procurar em sequência. Procurar em sequência num disco é rápido. Tá? A desvantagem, a inclusão e a exclusão são horríveis nesse tipo de coisa. Tá? E a gente aí tem basicamente duas soluções. Uma, cópia, tá? Ou trabalhar com o algoritmo da lista ordenada em vetor, que eu não sugiro de jeito nenhum. A técnica da cópia aqui vai funcionar melhor. Vamos dar uma olhada nisso. Então, um exemplo de inclusão. Tá? Aqui eu tenho um arquivo indexado sequencial, então um arquivo onde eu tenho dados e a chave é a primeira coluna aqui. Né? E vamos supor que eu quero inserir o 15. Né? O que eu vou fazer? A inserção funciona da seguinte forma. Eu vou fazer uma cópia de tudo até antes do 15. Eu vou inserir o 15, escrever no final, né? Lembra? O arquivo a gente só escreve no final. Tá? E aí eu vou copiar o resto. Copio isso aqui no arquivo temporário primeiro. Tá? Aí nomeio aquele lá como backup, nomeio esse aqui com o nome do arquivo de fato, e aí apago aquele lá. Acabou. É isso que faz o seu programa de processamento de texto também, com a diferença de que, na verdade, faz essa operação primeiro na memória e depois escreve tudo. Né? Tem algumas outras formas disso aqui ser mais rápido, a gente já vai falar isso. Então, tá? O arquivo indexado, isso aqui é um arquivo sequencial, a gente chama. Tá? O arquivo indexado sequencial foi uma evolução, foi uma invenção da IBM na década de 1950 para 60, tá? E foi um produto que deu supremacia à IBM durante muito tempo. Eles patentearam, não deixaram ninguém copiar, não porque a ideia era tão difícil de ter, mas eles tiveram primeiro. Né? E virou um produto que foi a base para um monte de automação comercial que aconteceu por aí, bancos, grandes empresas, etc. Todo mundo usava ISAN. Né? ISAN significa Indexed Sequential Access Method. Tá? Então, muito comum em linguagens de programação como COBOL ou PL1, que tinham dialetos especiais com comandos para ISAN como parte da linguagem. Né? A gente encontra até hoje. Depois passou a existir como pacote para DOS e Windows também. Né? Hoje em dia é uma coisa que não se usa mais. Mas é interessante a gente entender. Tá? Então, no ISAN, você tinha um arquivo ordenado por chave primária, tinha uma tabela de índices também ordenada por chave primária e usada para acessar as áreas do arquivo. Essa tabela funcionava como uma espécie de tabela de hash, a gente já vai ver. Tá? Originalmente, essas tabelas ficavam no começo do próprio arquivo, depois você começou a tratar isso como um arquivo separado, valia mais a pena. Tá? O ISAN, em suas edições posteriores, tinha tabela de índices com vários níveis, um índice hierárquico, quer dizer, uma quase árvore. Tá?
E as inserções no exam eram realizadas numa coisa chamada área de overflow ou área de espaço livre, também indexada na tabela. Então a tabela tinha dois índices. Primeiro para aqueles dados que já estavam em definitivo lá, e o segundo para aquilo que na minha seção atual eu fiquei mexendo. Depois aquilo era integrado com um backup. A gente já vai ver. As deleções somente eram marcadas, e a atualização era feita periodicamente através do backup. Então, eu ainda vivi isso aqui na UFSC, por exemplo, épocas que a UFSC fazia serviço de processamento de dados para a Eletrosul e outras coisas, chegava domingo à tarde, parava tudo, porque o IBM 4341, mais tarde IBM 4381, passava o domingo inteiro atualizando esse tipo de arquivo e fazendo backup e tirando as coisas da área de overflow, da área de espaço livre, e remontando os arquivos todos para que eles ficassem mais eficientes. Então isso era uma realidade de centros de processamento de dados da década de 1980. Hoje não tem mais, né? Então, a ideia é essa que você está vendo aqui nessa figura. Tá? Eu tenho a minha parte que já existia quando o sistema começou a rodar aqui com indexação bonitinha. Eu tenho a área de overflow lá embaixo, que é para eu colocar todas as novas inserções que vão acontecer nesta seção de operação. Tá? E eu tenho o meu índice. Vocês estão vendo aqui o índice, ele tem cada chave repetida. Tá? Por quê? Isso aqui é uma tabela de hash. Tá? Isso aqui é um hash de endereçamento aberto. Eu falei para vocês, quando eu falei de hash de endereçamento aberto, que a gente ia encontrar ele de novo no exam. Está aqui. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Tá? Eu tenho um hash que me referencia pedaços do meu arquivo. Tá? Então, aqui tem 12 e aponta para o 1 porque 12 é o valor máximo do pedaço aqui, começando com 1. Depois tem o 18, apontando para cá, para o 14. Eu estou dizendo que 18 é o valor máximo da área iniciada aqui, que inicia com 14. Então, como é que eu acho alguma coisa? Eu estou procurando por 15. Eu vou aqui na minha tabela de índice, bom, 12, não tá, porque o maior valor desse pedaço é 12. Vou para o próximo, 18, opa, o 15 está aqui. Procuro. Qual é o meu critério de parada? O próximo índice depois do 18 é o 56. Então eu vou procurar aqui no lugar que eu comecei com 18, que eu comecei aqui, até achar algo maior aqui não. Tá? Achar algo maior que 18. Se eu não achei o 15, eu volto para cá para o 18 e vou para o segundo 18 e vou procurar aqui embaixo, porque o 15 pode ser que tenha sido inserido depois de eu ter montado isso aqui. Né? Ou seja, o 15 foi inserido na seção atual de operação do sistema. Aí o 15 vai estar aqui embaixo, na área de overflow. Se eu não achei o 15 aqui embaixo também, é porque o 15 não tem. Então, isso é o quê? Uma mistura de lista ordenada com duas etapas e tabela de hash para entrar dentro dessa lista ordenada. Os dados sempre estão em ordem aqui. Aqui não. Aqui eles estão bagunçados. Tá? Aqui eu tenho que sair procurando tudo dentro de um determinado espaço. Aqui não. Aqui eu tenho uma boa oportunidade. Se eu estou procurando pelo 8, por exemplo, eu entro pelo 12, porque eu sei que o 8 vai estar na parte do arquivo indexada pelo 12 aqui. Né? O 12 é o maior valor. A hora que eu cheguei no primeiro valor maior que 8 aqui dentro e eu não achei 8, eu sei que o 8 não tem. Eu não preciso procurar o resto. Essa é a vantagem disso aqui. Estatisticamente, as minhas buscas são pequenas porque eu tenho o arquivo sempre organizado. Né? Então, qual é o custo grande desse troço? Isso aqui me obriga a parar o sistema para fazer um backup. Nesse backup eu vou fazer o quê? Eu percorro sequencialmente cada bloco desses, depois a parte de baixo, e vou construindo um novo pedaço com tudo em ordem. Isso é lento. Eu terminei, o meu arquivo ficou maior e incorporou essas coisas aqui, e o que estava marcado como deletado aqui eu não copiei. Basicamente é isso. Então,
Isso aqui era a melhor coisa que se tinha, e isso aqui é muito bom para disco muito lento, porque a leitura sequencial ela era muito mais rápida do que qualquer outra coisa num disco. Tá? Então, o que parece uma estrutura extremamente ineficiente se a gente colocar lá na memória, e realmente na memória isso aqui é muito ruim, tá? A hora que eu boto isso num disco lento, isso aqui tem vantagens. Tá? Então demorou muito tempo a aparecer algo melhor do que isso, só apareceu lá na árvore B. Com o advento da árvore B, tá? Para muitas aplicações isso aqui se tornou obsoleto, mas mesmo assim, como eu falei para vocês, o exemplo que eu dei foi da década de 80, 15 anos depois de terem inventado a árvore B, tá? Ainda existia isso aqui. A IBM, quando criou isso aqui, conseguiu um segmento tão grande do mercado e uma inércia tão grande, porque serão aplicações de banco, tá? Aplicações de grandes empresas. Até todo esse pessoal mudar completamente de um sistema para outro, isso só aconteceu com a popularização dos sistemas de gerência de banco de dados. Tá? Não existiu um meio termo entre o pessoal substituiu o ISAM por árvore B. Não aconteceu. Apareceram sistemas de banco de dados baseados em índices de árvore B e aí as pessoas migraram. Tá? Levou muito tempo, então isso era uma solução muito boa. E como é que isso acontecia? Tá? Aqui, por exemplo, a inserção do 15. Não, o 15 é colocado simplesmente aqui. Tá? No primeiro espaço vazio apontado pelo 18. O 15 é menor que 18. Então eu percorro a tabela de índice, acho a primeira coisa maior que 15, vou para lá, acho o primeiro espaço em branco e escrevo o meu 15 ali. Essa é a ideia. Tá? Então, tipicamente, 20 a 25% de um arquivo, dependendo da aplicação. Se eu tinha uma aplicação com muita volatilidade, era 25%, se não era 20%, era espaço em branco, reservado para escrever coisas novas. Muito bem. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, está errado, inclusive, isso aqui eu tirei do Claybrook e não do Horowitz, tá? É de um exemplo de como é que o ISAM era organizado, a IBM, como ela fabricava o disco, fabricava o sistema operacional, que era o VM370, e fabricava o sistema de gerência de arquivos, tá? Ela podia se dar ao luxo de endereçar bloco. Tá? Então, nos ISAMs originais de mainframe da IBM, você tinha diversos níveis de tabela, e esses níveis de tabela, de fato, tinham endereço de bloco e setor no disco, né? Que aí apontavam para essas listas, né? Com trilhas e outras coisas. Né? Então, isso aqui é só para ilustrar. Né? Não faz sentido, num mundo multifabricante, tá? A gente ter esse tipo de dependência de hardware. Né? Naquela época, porque o Big Blue tinha, em princípio, essa grande cobertura, fabricava o hardware, fabricava o sistema operacional e fabricava o software básico. Né? A única coisa que a IBM não fazia era o software aplicativo que você construía em cima do ISAM. Né? Eles podiam se dar o luxo de ter um sistema tão lá embaixo na hora de indexar. Tá? Vocês, no exercício que vocês vão fazer, se o professor Alexandre indicar esse para vocês, tá? Vocês não vão fazer isso a esse nível aqui, vocês vão fazer a nível de registro lógico. Tá? Bom, lá no hash, eu também tinha comentado que a IBM, em um certo momento, evoluiu isso para algo mais moderno. Na década de 80 surgiu algo mais moderno, o VSAM, o Virtual Storage Access Methods. Né? Final da década de 70, na verdade, com o VM370. Né? Que é uma forma um pouco mais complexa, com muitas tabelas de hash encadeadas. Tá? Supostamente, no sistema de banco de dados da IBM, o DB2, usado até hoje, tá? Ainda existe uma opção de VSAM lá dentro. Eu não tenho certeza se essa informação ainda é atual ou não. Tá? Mas fica só para vocês conhecerem o nome. Tá? O VSAM é algo muito específico, não faz sentido a gente entrar em detalhes nele. O que eu queria terminar a aula de hoje é isso aqui. Algumas dessas coisas vocês não viram ainda, mas eu vou colocar já como exemplo aqui. Tá? Então, eu gosto de usar o Postgres como um banco de dados, sistema de gerência de banco de dados para dar exemplo, porque o Postgres é software livre.
E o Postgres é algo muito bom e que consegue competir com qualquer coisa comercial que existe por aí. Tá? Então, o índice básico para uma chave primária em Postgres é a árvore B. E se você não disser para o Postgres, por exemplo, que a sua chave é secundária, o Postgres vai criar uma árvore B para ela e vai fazer uma coisa muito ruim. Tá? Então, o comando padrão, por exemplo, create index, tá? On uma determinada tabela usando alguma coluna, quer dizer, uma variável, tá? Cria uma árvore B, mesmo que isso seja o campo cargo da sua empresa, que tem 5 valores, mas tem 50 funcionários diferentes para cada um dos valores, e isso numa árvore B é horrivelmente ruim, você pode imaginar já o que vai acontecer. Né? Então, se eu quero um outro tipo de índice, eu tenho que dizer. Se eu quiser fazer algo estilo ISAN, eu posso mandar usar um hash. Tá? Aí eu tenho que dizer qual é a coluna que eu quero usar o hash. Tá? Existem alguns parâmetros para você especificar detalhes da função de hash, mas teoricamente o ISAN também é inteligente, o Postgres é inteligente e é capaz de fazer uma análise e escolher uma função para você. Mas não confie, dê uma boa olhada na documentação se você usar. Tá? Existe uma coisa chamada árvore B+, que é muito mais eficiente que a árvore B comum, mas também, de novo, só serve para chave primária. Aqui é chamado de GIST. Né? E existe um índice especial para chave secundária que a gente vai ver. Né? Inclusive, eu vou mostrar o artigo original do Sergey Brin, quando ele criou a Google, né? Mostrando lá qual é o tipo de índice que ele usa na Google, e é isso aqui, o arquivo invertido, né? Ou lista invertida, e isso você pode criar explicitamente também no Postgres. Então, esses conceitos, árvore B+, árvore e lista invertida, são conceitos que vocês não viram ainda, e a gente vai ver na próxima videoaula. Tá? Então, por enquanto, é isso. Tá? Eu não vou passar o exercício aqui, fica por conta do professor na aula prática, avaliar se ele passa para vocês fazerem um examzinho para treinar um pouco, ou se vocês só vão abrir e fechar uns arquivos para ver como é que funciona. E é isso. Como sempre, é uma aula em Creative Commons e é parte da disciplina de estrutura de dados do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina. Divirta-se. Tchau!